Olá pessoal, como vocês estão? Eu estou bem e espero que vocês todos também estejam muito bem e entusiasmados nessa fase final de preparação para o dia da prova do Exame Nacional do Ensino Médio. Eu me chamo Thierry, eu sou professor de Geografia e atuo como especialista pedagógico aqui no Sistema Positivo de Ensino. Eu queria hoje trazer uma temática importantíssima para a prova, visto que a maior parte das questões que foram cobradas até hoje no Exame Nacional tem relação com essa temática, que é geografia agrária. A questão sobre a posse de terras no Brasil é algo complexo e exige leitura de cenário, do que temos atualmente e de como a situação se desenvolveu ao longo do tempo. É importante que a gente conheça conceitos relacionados à geografia agrária, como, por exemplo, estrutura fundiária, que se refere à forma como as propriedades rurais estão distribuídas num país. No caso do Brasil, é preciso conhecer as consequências para quem vive no campo dessa distribuição, considerando os mais pobres e vulneráveis e os grandes proprietários de terra. Procure saber também como que isso impacta nas atividades econômicas que ocorrem nesse espaço. Lembrando que a gente tem a agricultura, a pecuária, que é a criação de animais, e as atividades extrativistas, a mineração. Além disso, é importante que a gente compreenda as principais características dessas atividades econômicas que são praticadas no campo e os impactos dela na vida da população brasileira, seja da população urbana ou da população que vive no campo. Impactos sociais, como o êxodo rural, visto que a atividade acontece hoje de uma forma em que não demanda muitas pessoas no processo de produção. Portanto, elas não precisam ficar no campo. Elas podem estar localizadas no espaço urbano. Sendo assim, vale também pensar os impactos ambientais causados por essas atividades, como, por exemplo, o desmatamento, a poluição e a degradação do solo. Pense sempre de uma forma a considerar pontos positivos e negativos dessas ações humanas. Fazer comparativo de como essas atividades econômicas são desenvolvidas em outros países e analisar as suas consequências do ponto de vista ambiental a nível global é imprescindível. Procure também saber como que em países mais desenvolvidos foi solucionado a questão do impacto ambiental gerado por essas atividades. Aliás, se de fato foi solucionado ou buscaram algumas formas de amenização desses impactos. Aqui nessa tela de revisão do sistema positivo de ensino, a gente tem duas possibilidades de enxergar as atividades que acontecem no campo. Uma delas por meio desse fenômeno que a gente chama de Revolução Verde, que é a implementação de tecnologias no campo que trazem sim um aumento da produção. E a outra, aqui considerando a atividade da agricultura, que nós temos a atividade desenvolvida de uma forma orgânica, em que há uma conciliação daquilo que é natural com aquilo que é o plantio que precisa ser executado. No caso do Brasil, a gente tem que esses alimentos orgânicos são produzidos principalmente pelos pequenos produtores. Então, vale a gente pensar novamente naquele conceito que eu apresentei no começo, de estrutura fundiária. Será que a forma como as atividades, aliás, a forma como as propriedades rurais estão organizadas no espaço rural privilegia que esses pequenos produtores tenham sim grandes produções e que possam também ampliar essa produção? Então, vale a gente pensar os problemas e também as possibilidades que as atividades econômicas desenvolvidas no campo podem trazer para a gente também. Um grande abraço e boa prova!